Hoje é um dia em que nós estamos comemorando 12 anos do nosso programa de rádio Momentos com Cristo, que é transmitido então pela Rádio Bandeirantes, AM 1360. Nós somos muito gratos a Deus por isso que Ele nos tem permitido vivenciar. Programa que tem 50 telefonemas a cada semana, a cada programa, durante aquele período de 1 hora, que é um número muito elevado para o rádio brasileiro. E não é maior porque só temos duas linhas telefônicas. Não teríamos mais, é muito difícil uma pessoa conseguir falar lá conosco. Temos uma equipe muito bonita, muito dedicada, consagrada àquele ministério através do rádio. Esse é um dia particularmente inspirador para nós. Também é um dia em que nós damos graças a Deus pelos nossos idosos. Então hoje, no culto das 17h30, nós teremos um culto todo dedicado à terceira idade. Então você é convidado a participar desse culto de gratidão a Deus pela terceira idade, já que nessa semana foi o Dia Internacional das Pessoas Idosas ou dos Idosos, segundo a própria Organização das Nações Unidas. Nos alegramos então com todos os irmãos e irmãs que alcançaram já esse momento na sua vida e damos graças a Deus. Na quinta-feira, inclusive, nossas irmãs da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, vão fazer um intercâmbio com a primeira Igreja Batista de Niterói. O coro Tília Galvão vai lá. Até há poucos minutos tinha algumas vagas para quem desejasse também participar, senhoras, evidentemente, jovens também, mas mulheres, desse intercâmbio com a União Feminina, nome antigo da primeira Igreja Batista de Niterói, que é, possivelmente, há uma controvérsia aí, a primeira organização de mulheres do Brasil. Mas essa é uma controvérsia, na verdade, na minha pesquisa, é a primeira do Rio, que tem a primeira, mas a que tem registro, bem claramente, é a primeira de Niterói, e vai ter lá, então, esse intercâmbio. Na quinta-feira ainda, às 18 horas, nós teremos a entrega dos prêmios aos que venceram o concurso de poemas do nosso programa Alma Tijucana. Então, juntamente com o jornal Tijuca em Foco, foi distribuída essa possibilidade com as regras bem definidas e uma comissão julgadora com membros da igreja e de fora da igreja, de professores e poetas, fizeram a seleção e vamos fazer a premiação. 18 horas, quinta-feira, na livraria Eldorado. A parte musical está a cargo do nosso irmão Adriano Souza, que é um tecladista muito conhecido na cidade, também participa aqui dos nossos cultos, ele é membro aqui de nossa igreja, e um outro poeta vai declamar poemas de Vinícius de Moraes. Portanto, um bom programa para 18 horas, uma hora feliz, como se diz no finalzinho da tarde. São algumas primeiras informações para os irmãos irem vendo as muitas oportunidades nas quais e através das quais podem participar da vida da igreja. Eu quero chamar aqui uma família que deseja ser recebida como membro de nossa igreja. Se eu achar que o papel num dos meus muitos bolsos, eu vou chamar certo, mas como eu não vou achar, deve estar em algum outro lugar. A família é um nome difícil, né? Jaguar, vem aqui, me facilita a vida, é um nome complexo. Vem todos os familiares aí, por favor. Jaguanhara, não é fácil de gravar, confesso. Vocês reconhecem que não é, Almir, não é assim tão fácil, né? Mas eles sabem, né? Do nosso apreço, do nosso carinho que temos por eles. E nos alegramos muito. Agora vamos ver se os irmãos vão aprovar, né? Vão aprovar
a vinda dos irmãos, a aprovação dos irmãos aqui como membros da Igreja Batista Itacuruçá. Ele já participa aqui há muito tempo, não é verdade? Né? Isso, mais de ano, né? Mas agora chegou a vez. Demorou um pouquinho, porque no domingo em que iam fazer a recepção, Felipe Mateus, ele teve um pequeno acidente, né? Mostra aí o seu pequeno acidente, fica bem evidente aí, quando ele veio aqui mesmo no sacrifício, certamente a mamãezinha mandou, né? Essas são coisas de mamãe, de papai. Então nos alegramos. Esse aqui é o Mateus, você é Laís, né? Maria José, o nome realmente eu nem consigo gravar, né? E o Jaguanhara. Pode chamar de Jaguar que está resolvido, né? Jagô, de família, né? Então, eles são membros da igreja em Cabo Frio, né? E desejam então ser membros da nossa igreja por carta de transferência. Eu peço então, os irmãos são favoráveis, que levantem as suas mãos para nós os aceitarmos. Então, por unanimidade, vou pedir ao nosso presidente emérito, Mateus, né? Aqui, uma vez presidente, fica no colégio dos presidentes, né? Ele ajuda, na verdade, a Lúcia e a Aldina na amizade, né? Ele dá um apoio lá. Então, em nome do Ministério da Amizade, então, vem aqui dar um abraço nessa família. Vou pedir ao Gabriel, que está indo embora, para vir aqui dar um abraço também no Felipe. Né? Uma vez itacurucense, sempre itacurucense. Agora, uma vez presidente, não é sempre presidente, não. Emérito pode ser. Vou pedir também a Aniele para vir dar um abraço aqui na Larissa. Laís, que coisa, hein? Hoje eu não estou bem mesmo. Nada dá certo hoje. Então, os irmãos podem se sentar, são muito bem-vindos aqui. Nos alegramos muito com a presença dos irmãos. E a frase já foi dita, né? Só para acrescentar, Jaguanara e Maria José são da nossa classe todo esse tempo e os filhos também assistem lá às vezes. Para tornar o nome mais simples, Jaguanara sabe o que quer dizer? Não. Onça bravia. Dizem que foi até casar com Maria José, aí ela deu uma mansada nele, ficou bonzinho. Os irmãos querem reconsiderar o voto para não aceitar depois desse... Que bom, recebemos os irmãos aqui e irmos sendo parte da história um do outro. Pergunto se há alguém entre nós que pela primeira vez veio à nossa igreja. Temos uma família ali da Assembleia de Deus que veio nos visitar. Fique em pé, por favor. Há mais alguém? Se houver, vai receber um abraço nosso. Vou chamar aqui o pastor Felipe Capita. Vem aqui, Capita. Na chegada aqui. O pastor Felipe Capita, coronel do exército angolano na reserva, é um líder do ministério dos batistas em Angola. Ele mora em Cabinda. Cabinda é uma província, como eles dizem lá, só que para chegar a Cabinda de Angola até Cabinda, tem que passar por outros 2 países. Então, entra no Google Earth, no Google Map, para você entender onde é Cabinda. Ele está aqui no Brasil, entre algumas coisas, para tratar comigo da revista da Escola Bíblica que estamos preparando para aquele país. E com alegria, Felipe, que nós o recebemos aqui em nossa igreja. É um homem de Deus. Tem sido uma alegria compartilhar com ele da sua experiência de vida, de fé e do seu amor por Jesus. Vai pregar aqui no mês de novembro em nossa igreja. Pode sentar-se. E os nossos visitantes? Temos alguém que completou mais um ano de vida, de casamento, batismo nessa semana? Se houver, convidamos a que venha aqui. José Eduardo Brazão. Alguns aninhos de nascimento, né? Muitos, ele que disse. Essas coisas eu sou muito discreto.
Irmã Isa, de igual modo, parabéns. Irmã Carmen, parabéns, de igual modo. Roberto Costa, nosso amigo, companheiro, ficou mais velhinho ontem, né? Pouca coisa, estou vendo, isso. E o Ministério da Amizade quer também lhe dar uma lembrança pelo dia de ontem, você não esquecer, né? E achar que ainda pode ficar subindo e descendo escada, então um presentinho para você lembrar, né? Que já fez 40. Pois é, Roberto, o pessoal lá da classe já lhe deu um chinelo. O que não significa que é para ele se aposentar, é pelo contrário, é que como ele é jovem, então a gente resolveu também te dar um presente para jovem, para você usar com a sua bermuda. E queremos dizer que você sabe que nós somos muito gratos a Deus, porque ele foi resposta de oração do nosso ministério para o nosso ministério com casais e família. Sem dúvida. E ele tem sido uma bênção na vida dos casais dessa igreja, na vida das famílias. Orem por ele, agradeçam a Deus por ele. E a nossa oração, Roberto, é que você continue sendo instrumento de Deus na nossa vida. Viu? Nós vamos orar, vou pedir a Josinete para ficar aqui, Josimere Costa, para ficar do lado dela. Muita Josi, hoje eu estou mal mesmo, hein, francamente. Não é? Vou convidar aqui a irmã Ângela para ficar aqui abraçada com a irmã Isa, não é? E a irmã Costa para ficar aqui com a irmã Carmen, né? Convidar aqui o irmão Almir para ficar abraçado aqui com o nosso brasão. Então vamos orar, não é? Vamos dar graças a Deus por essas vidas que Deus nos oferece, nos acrescenta. Vamos colocar em pé e vamos então orar. Senhor, mais uma vez, quando nós dirigimos a Ti a nossa palavra para orar ao Senhor, nós queremos, sobretudo, Te agradecer. Daqui a pouco cantaremos que nós Te agradecemos e a expressão mesma de nosso amor por Ti como resposta ao Teu grande amor por nós. Pai, Te damos graças por esses irmãos a quem o Senhor acrescenta, todos eles, mais um ano de vida. E a nossa oração é que cada um, a cada dia, possa ter estreitada, fortalecida a amizade deles com o Senhor. Para tanto, abençoa-os, abençoa-nos, te rogamos ao te oferecer esse culto, em nome de Jesus. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Nos coloquemos de pé e louvemos ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
Ainda de pé, façamos a leitura. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Podem, por favor, então, se assentar. Nós teremos agora, então, o nosso instante em que vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como sempre temos dito, esse é o momento de culto. E talvez poderíamos dizer que se houvesse uma hierarquia, uma classificação, diríamos que o dízimo é a forma mais completa do louvor. Para eu cantar, isso é muito bom, eu preciso apenas dispor o meu coração, amar a Deus e abrir a minha boca. Para eu servir na igreja em alguma área, eu preciso disto e preciso me apresentar para o trabalho. Para eu contribuir financeiramente, eu preciso das mesmas coisas, mesma disposição, o mesmo coração, o mesmo amor a Deus, e preciso, vamos usar a palavra, de uma dedicação que implica em tirar algo da gente, do nosso bolso. Todo louvor exige algo de nós, mas o louvor por meio do dízimo exige mais. Porque eu não posso apenas fazer isso com palavras, com lábios. É preciso que eu vá além. Eu quero registrar, então, a gratidão a todos os irmãos e irmãs que têm cooperado com Deus através da igreja. O dízimo é um assunto de natureza espiritual, não eclesiástica, é espiritual. A igreja é apenas
a organização que administra os recursos. Mas o dono dos recursos é Deus. E a igreja tem o dever de bem administrar. Não pode gastar mal, porque o dinheiro não é da igreja, é de Deus. Nós temos aqui na igreja o privilégio de dizer que nós gastamos bem, de modo transparente e claro. Qualquer membro da igreja pode perguntar sobre qualquer despesa para que ele tenha certeza que o seu dízimo e a sua oferta são usados para esse fim. Por exemplo, alguns irmãos gostam de dar ofertas especiais. Alguns dão oferta para programa de rádio, programa de televisão, para ação social, para reforço escolar, para missões, através do FAM, através da oferta especial de missões nacionais. Estamos nessa campanha agora. E esses recursos são absoluta e completamente dedicados a isso. 100%. Não é pago nenhum salário, não é feita nenhuma despesa, a não ser aquela que você colocou no envelope. Reforço escolar, vai para lá. Programa de rádio, vai para lá. A igreja complementa com um percentual dos dízimos esses ministérios, mas alguns apoiam diretamente. Podem saber que vai específica e exclusivamente para essa finalidade. Então é uma honra participar de uma igreja cuja gestão dos seus recursos é absolutamente confiável. Quando você preenche o envelope, coloca lá em cima nos envelopes de tecido ou aqui nessas salvas, posteriormente, 2 pessoas contam esse dinheiro, conferem com o envelope, depois a contabilidade confere outra vez. Se houver alguma discrepância, que às vezes eu, por exemplo, sou mestre nisso, eu coloco um valor no envelope e coloco outro dentro. Nesse mês agora eu não assinei o cheque. Eu me digo, você pode então chegar depois, assinar o cheque? Poxa vida, né? Acontece. Não foi a primeira vez e não será a última que eu faço isso, né? Eles conferem, quero destacar esse ponto, que eles conferem detidamente, que eles têm essa consciência que o dinheiro é de Deus e somos apenas os gestores. Então, eu quero deixar essa palavra aqui de grande importância para que você tenha confiança que, de fato, o seu assunto, dízimo, ofertas, é entre você e Deus, e a igreja é a administradora. Eu fico muito feliz, porque a cada semana eu ouço, às vezes diretamente de pessoas que não tinham compreendido ainda o valor do dízimo na sua própria vida, e passaram a compreender, e passaram a testemunhar de como isso é algo que traz um grande valor espiritual para quem o faz. Nossas crianças, então, já convidei aqui 2, não é? Que virão aqui, a Beatriz, e esse rapaz aqui que torce por um time que eu não posso revelar o nome, mas começa com Flu, não é? Você, então, primeiramente as crianças, depois os outros poderão vir aqui, então, e colocar nessas salvas as suas ofertas, depois elas vão, então, sair. As crianças primeiro, quem trouxe? Agora venham as crianças todas para frente, pode vir. Pastor André vai receber vocês.
Mais alguma criança? É uma grande alegria, sempre para nós, termos vocês aqui. O pastor André, então, vai orar agora, dando graças a Deus por esses dízimos e ofertas. Depois vocês vão sair com calma, não precisa pular, tranquilamente. Nós esperamos para o culto. O que acontece nesse culto, pastor André? Nós vamos abrir a palavra, vamos ler como vocês vão fazer aqui. Tem algumas dinâmicas, brincadeiras, música. Então lá embaixo tem armado uma bateria, uma irmã com saxofone, a Agnes. A Cíntia está coordenando a parte da adoração, as crianças cantam. Então já vou fazer o meu jabá aqui, puxar a ideia é essa. A ideia é essa. Se você se sente chamado por Deus para ministrar às crianças, não deixe de falar comigo, com a Denise, que somos os líderes do Ministério Infantil da igreja. Precisamos de voluntários. Essas crianças não estavam aqui sozinhas. Vocês estão vendo nossas voluntárias e voluntários de colete azul. E nós precisamos de pessoas que se disponibilizem para o trabalho. À noite nós temos escalas nos 2 cultos que precisam funcionar, mas às vezes não funcionam por falta de voluntários. E o meu pedido aos pais é para que prepare o seu filho, a sua filha, para a adoração. Eles não estão saindo daqui agora para que alguém cuide deles para passar o tempo. Nós estamos levando-os para um culto. Como vocês vão continuar cultuando aqui, nós vamos lá para baixo para cultuar. Então prepare o coração do seu filho, o espírito dele, para que ele venha preparado para receber de Deus, para falar com Deus e para orar, para fazer as coisas que vocês também aqui em cima fazem. Ora então agora e pode seguir com as suas crianças. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo um dia disse às crianças que fossem até Ele, porque delas é o reino dos céus. Sim, Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor torne o nosso coração puro e inocente, preparado, confiante para ouvir a Tua voz como o coração de uma criança. Amém. E pedimos por estas crianças aqui, pelos seus pais, pela vida dos seus líderes aqui na igreja, seus professores na escola, para que elas possam ser fonte de bênção, para que elas possam, desde jovens, desde pequenas, entenderem o chamado de Jesus. Consagramos as nossas vidas e consagramos os nossos filhos a Ti, porque sabemos que a Tua palavra afirma que uma geração falará a outra geração daquelas coisas que o Senhor fez no passado e continua fazendo por seu povo. Amém. Então nós te agradecemos por elas, que a nossa vida junto com elas seja uma vida de oferta no Teu altar e que o Senhor possa levantar pessoas nesta igreja para ministrar a vida dessas crianças. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora podem ir para o seu culto e continuar lá, porque já começaram aqui. Eu disse na abertura desse culto que hoje é um dia especial porque estamos celebrando 12 anos do nosso programa Momentos com Cristo. Então eu quero chamar aqui à frente agora também os participantes da nossa equipe. Alguns já participaram do primeiro culto, outros estavam em atividades, alguns já vão sair para outra atividade. Aqui venham aqui, vamos dar graças a Deus então por esses 12 anos no rádio. 12 anos pelas ondas, como antigamente se dizia, do rádio. Almir é o nosso professor de Bíblia, em rumo à Escola Bíblica Dominical, com o professor Almir Gonçalves Júnior, é o nosso bordão ali. E há 12 anos, como eu disse, todos os domingos estamos ali. Temos uma equipe grande, aqui está parte da equipe, não estão todos aqui. E eu quero perguntar apenas a uma dessas integrantes da equipe, a irmã Márcia, que nos dê uma razão pela qual você se sente tão motivada há 5 anos, todo domingo, estar ali naquele horário
de 6 às 7 na Rádio Bandeirantes, tudo fica em Botafogo, na Rua Álvaro Ramos, e nos dirigimos para lá então, vamos juntos em 2 veículos de irmãos voluntários da igreja e participamos ali daquele programa. Por que você faz isso, Márcia? É muito gratificante participar desse momento com Cristo. Primeiro, conforme o pastor Aguiar acabou de mencionar, ele pedindo um suporte, né, para todos, voluntários. Há 5 anos atrás, eu estava sentadinha ali no 4º banco, quando o pastor Israel mencionou: preciso de voluntários para momentos com Cristo. Eu levantei o dedo, vim até aqui à frente e falei: eu quero participar desse momentos com Cristo. Sendo pastor, que eu não quero ir somente um dia, porque tem uma escala. Eu quero participar todos os domingos. E assim aconteceu. Mas cada domingo é um domingo diferente, é especial. Um domingo atrás, uma senhora ligou e falou assim: eu estou aqui sozinha nesse momento, aguardando a chegada da minha enfermeira. Ela ligou, falou que está atrasada, e aqui ao meu lado eu só tenho o telefone, o meu rádio e um copo d'água. E é muito bom para mim estar ouvindo vocês. Eu oro a Deus, eu não sou da nenhuma igreja, mas eu oro a Deus por vocês, por toda manhã estarem aí, nessa rádio, fazendo esse programa maravilhoso. Então, para mim, é gratificante quando você ouve isso. Você está na rádio, você chega cedo, acorda cedo e ouve essa pessoa que está lá do outro lado falar dessa forma. Então, cada dia que passa é mais e mais gratificante. E essa equipe também, que é maravilhosa, né? Aldner, quantas pessoas, em média, ligam? De onde elas são, mais ou menos? Bom, pastor, cada domingo nós temos um número aí que varia entre 40 a 60 pessoas todo domingo, e às vezes temos alguma linha fora com problema, mas a Josi agora disponibilizou o celular dela para podermos alcançar mais pessoas. Então, aqueles que não puderem ligar pelo fixo, tem um celular disponível. E ainda tem um SMS, pode mandar um torpedo. Bom, nós estamos sempre criando oportunidades, novas formas, usando a tecnologia para alcançar mais e mais pessoas, para que as outras pessoas também se sintam participantes. E elas são dos mais variados locais, pastor, desde Angra dos Reis, Teresópolis, Belford Roxo, muita gente da Baixada, né, Fluminense, Magé, Niterói, e aqui da Tijuca, da Zona Sul também, temos pessoas de Copacabana, enfim, na Zona Oeste, Campo Grande, em Oaíba, quem não conhece, em Oaíba, temos um ouvinte de lá, o Emanuel. E é muito gratificante, realmente, como a Márcia falou, né, cada dia estarmos ouvindo essas pessoas. Até a irmã Vilma, que a gente entrega os pedidos de oração, ela falou: Aldner, agora nós já conhecemos algumas pessoas pelos pedidos de oração, que às vezes se repetem, as pessoas que estão conosco, né, há muito tempo, uns, como o pastor falou, desde o início, há 12 anos, e outros mais recentes, mas, enfim, a gente acaba, de alguma forma, participando da vida deles. E é muito bom isso, a gente está aceitando, né, esse chamado de Deus para participar da obra dele, todas nós. Eu me alegro, então... sim. Tem até criança. Temos, a nossa equipe, os nossos ouvintes vão de 90 até 7 anos de idade. Criança, 7 horas da manhã... Criança realmente de grande futuro, né? Tem um então, menininho... 7 às 8, na Rádio Bandeirantes, AM 1360, ali nos encontramos, e realmente é inspirador para todos nós sabermos o quanto o programa é importante na vida das pessoas, né? Dura 1 hora, e quando acaba, o Jadson diz assim: pastor, o que é bom dura pouco, né? Todo domingo é o nosso bordão, não é verdade? Jadson, você... Eles não gostam de falar em público, só quando está lendo lá, mas qual é a sua... Nós começamos com o Jadson, nunca faltou. Ele vai mais do que eu, né? Verdade. Né? Agora ele tirou férias, pode esperar. Depois de 12 anos, pastor. Não entendi por quê, mas tudo bem, vai em frente. E o senhor é o motivo de eu trabalhar com muita alegria neste programa. Eu trabalho em rádio há praticamente 50 anos. E tenho um grande prazer, um orgulho muito grande de trabalhar para essa igreja, levar a mensagem de Cristo. E
eu tenho certeza que o nosso programa conforta muitos corações e nos conforta também, porque sabemos que estamos levando uma mensagem muito boa para os corações dessas pessoas. Ele fala bem mesmo quando de improviso, não é verdade? Fique um pouquinho que eu quero... Seguinte, vocês terem uma ideia, a Aldner é comandante da Marinha. Entenderam o resto, né? Então aí eu tenho que obedecer, né? Ela mandou eu falar pô, então vamos lá. Mandou dar a palavra para você, não sei porquê. Nosso professor. Nosso professor, eu tenho que obedecer. Bem, o pastor acabou de mencionar que o Jadson nunca faltou, né? Irmãos, eu falto sempre. Eu nunca vou. Raramente. Já foi, algumas vezes. No passado eu frequentava no horário também. Várias vezes estivemos juntos. Porém, de algum tempo para cá eu venho gravando com antecedência a nossa programação. Então, quando os irmãos me ouvem na programação diária, dominical no caso, eu já o fiz pelo menos há 4, 5 semanas atrás. Esta semana, quarta-feira, às 18 horas, eu estive aqui na igreja com o Jean, pastor Jean agora, né? Gravando os 5 programas de outubro e o início de novembro. E para mim é uma alegria muito grande, isso que o pastor mencionou, o Jadson e as minhas colegas aqui mencionaram. Quando eu visito outras igrejas, é interessante verificar a receptividade, como as pessoas nos procuram falando, olha, eu ouço aquele programa, eu ouço a sua voz todo domingo. Isso repercute muito bem no coração, porque estamos compreendendo assim que Deus está nos fazendo instrumentos dele através da nossa programação de Momentos com Cristo, ou como eu falo, rumo à EBD, rumo à Escola Bíblica Dominical. Almir me faz lembrar que até hoje não houve uma igreja que eu visitasse para pregar que não tivesse ali ouvinte do nosso programa de rádio. Em toda a região aqui de sul do Espírito Santo, também parte de Minas, parte de São Paulo e do estado, sempre que eu vou, tem pessoas em lugares muitos ouvintes do nosso programa. Então, eu me alegro muito em fazer parte dessa equipe e estarmos juntos, programa que é sustentado pelo seu dízimo e também alguns que dão uma oferta específica, e com isso nós não pedimos dinheiro no rádio, não vendemos nada no rádio, só levamos a pura palavra de Deus. Obrigado a vocês, podem então se assentar e rumo a mais 12 anos. Eu quero também mencionar nesse instante uma outra iniciativa que estamos desenvolvendo, sobre o qual eu já falei brevemente em outro instante, que é um livro devocional anual chamado Bom Dia Amigo. É um livro com 365 meditações, reflexões, umas diretamente bíblicas, outras indiretamente bíblicas, e uma para cada mês, são 12 mais 365. Tínhamos colocado uma por semana, mas o livro é de mais de 500 páginas, e aí nós tivemos que desistir, porque ia ficar mais difícil a sua execução. Só temos então as mensagens diárias e mensais. Como faremos uma quantidade bastante grande, 15 mil exemplares, ficou um preço muito baixo. E com isso nós queremos que você leve o quanto mais você puder. Então a nossa sugestão é a seguinte: compre o seu, vai pagar o preço de R$10, não é caro, também não é assim tão barato, mas se você comprar em quantidade de 10, 20, 50, vai saindo bastante barato. E você poderá levar a quanto você quiser. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar 1000, por exemplo. Não tem problema. Hoje me procurou uma pessoa e disse, eu tenho potencial para distribuir 600, mas eu não tenho dinheiro para comprar 600. Falei, não é problema. Dê quanto você puder. O resto nós vamos providenciar para você. Porque alguns irmãos, um já me procurou, já me entregou no envelopinho uma oferta. Olha, eu não tenho como distribuir tudo isso, mas já entreguei a tesouraria para guardarmos para esse projeto. Vou deixar uma parte na igreja, uma parte eu vou levar, disse ele, para que outras pessoas distribuam. Então, nosso objetivo é que você coloque o seu nome. Esse livro é um presente de fulano para Beltrano, em nome de Jesus. Então, isso vai ficar na casa da pessoa durante um ano.
Então vão ter 370 oportunidades de ter um encontro com a palavra de Deus. Então, se você quer se integrar a esse projeto de alguma maneira, eu quero distribuir 1000. Nós, adolescentes, estamos desafiando a montar uma barraquinha junto com os jovens na Praça São Espenha para distribuir ali também, gratuitamente. Os irmãos aqui vão pagar, mas quem vai receber gratuitamente esta literatura que cremos que vai, sem dúvida alguma, criar boas oportunidades de alcançarmos as pessoas para Jesus. Esse é o objetivo. Se der certo, no ano que vem faremos melhor ainda. E quem sabe ainda mais exemplares. Então, se você quiser participar, olha, eu posso dar uma oferta, que eu vou definir agora a tiragem. 15 mil, porque já temos 8 ou 9 mil que já estão vendidos. Irmãos já vão comprar, organizações vão comprar, mas podemos fazer mais. Se fazendo mais, custa mais barato ainda. Então, eu queria que os irmãos orassem sobre esse assunto. Cremos que é uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos esse trabalho de anúncio, de fazer chegar o Evangelho de Jesus a mais e mais pessoas. Conto com o apoio dos irmãos. Eu quero, nesse instante, chamar aqui à frente a irmã Verônica Adame dos Santos. Sobe aqui, Verônica, por favor. A Verônica, melhor você dar a volta por lá, né? Você é uma moça simpática, não pode subir isso aqui. Isso é coisa para gente que não deve fazer, não é muito educado isso. A Verônica, ministra de música, vai aqui nos ajudar então nesses próximos meses. Depois a igreja vai decidir a esse respeito, e ela tem uma experiência bastante ampla na área da música cristã. Está aqui então para nos ajudar. Orem por ela, tendo alguma sugestão, alguma pergunta, também ela está para isso. Bem-vinda, então, aqui, Verônica. Vamos, então, continuar. Pastor Roberto vai dar sequência, então, a este culto que estamos celebrando em dedicação ao nosso Deus. Estamos aqui para agradecer, cantamos aquela música inspirativa no final. Estamos aqui também para pedir, para rogar a Deus que nos dirija, nos abençoe, nos fortaleça. Pastor Roberto vai, então, nos conduzir nesse momento. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4,16. Vamos ler todos juntos esse verso? Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Meus irmãos, Deus, Ele conhece as nossas necessidades, sabe os sufocos que nós passamos, Ele é conhecedor de tudo que está se passando na nossa vida, na vida da nossa família ou daqueles que estão bem próximos de nós. E esse verso, ele vem dizendo que Ele está perto. Precisamos buscar o Senhor, pois Ele nos ajuda. E nesse momento nós vamos deixar que os nossos problemas sigam, para que o Senhor possa então cuidar deles. Eu não sei, o pastor Israel não sabe, os outros pastores também não conhecem, mas o Senhor, que é o nosso pastor, o seu pastor e o meu pastor, conhece as nossas vidas com profundidade, nos ama e quer nos ajudar. Então, se você desejar ficar de pé, vir à frente ou se ajoelhar, faça. Há vários irmãos que estão enfermos, precisamos orar por essas famílias, por esses irmãos. Tem chegado vários pedidos até nós, possamos entregar ao Senhor a vida desses irmãos. E faleceu essa semana também, lá no Espírito Santo, a irmã Josefa Lopes Camposo, foi membro aqui da nossa igreja um tempo atrás, com 92 anos de idade, né? Estejamos orando pelos seus familiares, para que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando a vida daqueles que ficaram, daqueles que estão aqui entre nós, para que Deus possa então ajudá-los a superar esse momento tão difícil. Então nós vamos cantar esse hino, e quem desejar vir à frente ou se colocar de pé, venha que nós estaremos orando por você.
Sim, nosso Deus, junto à cruz, nós queremos estar, queremos nos apegar ao Senhor Jesus, para que Tu possas, ó Deus, cuidar das nossas vidas, para que Tu possas, Senhor Deus, agir de acordo com o Teu querer. Ó nosso Senhor, nós entregamos, ó Deus, as nossas dificuldades, Te entregamos, ó Deus, aquelas coisas que têm atormentado as nossas mentes, que têm trazido, Senhor Deus, tristezas aos nossos corações, porque o Senhor esteve na cruz, mas da cruz saiu, e nós queremos olhar para o Senhor, o Cristo ressurreto, o Cristo que está com seus braços abertos, para nos cuidar, para nos dar consolo, para nos dar conforto. Nosso Senhor, nós confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça e misericórdia. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor está com os Seus olhos sobre cada um de nós. E nós choramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus, por tudo, ó Pai, que Tu tens feito, e por tudo, ó Deus, que temos certeza de que o Senhor continuará a fazer por cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar.
Nós, os leitores da Bíblia, nos deparamos com muitas palavras cujos significados nós nem sempre alcançamos em sua profundidade. Por exemplo, salvação. Tem muitos significados essa palavra. Redenção. Sobretudo nas versões mais antigas, como a Almeida, revisada e atualizada, que boa parte dos irmãos aqui usa, encontramos, por exemplo, remissão, que não faz parte do nosso vocabulário no dia a dia. No entanto, essa palavra é central, porque ela resume tudo aquilo que em Jesus Deus fez por nós. Tanto é que os antigos, quando pensaram um resumo da sua fé, o chamado credo de fé, escreveram: creio na remissão dos pecados. Essa palavra remissão, ou essa expressão remissão dos pecados, aparece 38 vezes no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em outra versão, seja a Nova Versão Internacional, ou a linguagem de hoje, ou alguma outra mais recente, não vai encontrar a palavra remissão, mas vai encontrar perdão, que é o sinônimo encontrado mais próximo da nossa realidade. Mas é bom que nós entendamos bem o significado de uma ou de outra. Querem dizer a mesma coisa. Quando começou o seu ministério, no primeiro sermão da história da igreja, Pedro, Atos 2:38, levanta sua voz e diz aos seus ouvintes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. No outro sermão, agora no capítulo 5, verso 31, o apóstolo Pedro diz que Deus, em sua vontade e amor, exaltou a Jesus como príncipe e salvador. Para quê? Para conceder a Israel, o velho Israel, o povo de Israel, etnicamente falando, e o povo de Deus, espiritualmente falando, que somos nós, o arrependimento e a remissão dos pecados. Quando Paulo pregou o seu primeiro sermão, que se deu em Antioquia da Psídia, Atos 13:38, ele diz as mesmas coisas, lembrando aos seus ouvintes que a remissão dos pecados deles se dava por meio de Jesus Cristo. Esse mesmo Paulo, quando escreve as suas cartas, diz que em Jesus Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1, 7-8. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, diz que na cruz Jesus nos libertou do império das trevas. E na cruz Deus nos transportou para o reino de Jesus. E o mesmo apóstolo resume de uma maneira perfeita a obra de Jesus com palavras lindíssimas. E a vós outros, Colossenses 2, 13-15, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os seus pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Esse é o resumo
que o apóstolo Paulo faz, e o autor aos Hebreus se diz que essa remissão se dá pela morte de Jesus, por meio do derramamento do seu sangue, porque sem o sangue de Jesus não há remissão dos pecados. A morte, portanto, de Jesus providencia para cada um de nós a remissão das nossas transgressões. O que é essa remissão dos nossos pecados? O Antigo Testamento nos ajuda de modo completo a entender isso. Deuteronômio 15, 1 a 2. Nesse texto há a seguinte ordem de Deus. Ouçamos lá. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Eu não vou perguntar aqui quem é que tem uma dívida. Né? Eu tenho uma, vence dia 14, meu cartão de crédito, tenho que pagar. Já pensou, eu recebi um telefonema, eu nem vou acreditar, deve ser, né, do cartão, né, lá dizer, olha, queremos anunciar, meu senhor, em função do seu tempo de relacionamento conosco, que a sua dívida está perdoada. Isso não existe no mundo real, só no coração de Deus. Então, todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Penso que esse texto é formidável para entendermos a obra da remissão dos nossos pecados concedida por Jesus. A palavra usada no Novo Testamento é afésias. A propósito, quero convidar você, se você usa recursos eletrônicos, a comprar uma Bíblia, não sei se tem em papel, chamada Bíblia com Notas Strong. É da Sociedade Bíblica do Brasil. E essa Bíblia em português, cada palavra que você apertar, vem essa palavra em hebraico e em grego, e com seu sentido original, com todas as variações. Às vezes está lendo a Bíblia, o que quer dizer mesmo remissão? Apertou ali, vem todo um verbetezinho, o que é remissão, o que é salvação, o que é Cristo. Qualquer palavra que você utilizar é um recurso extraordinário. E se você usa recursos eletrônicos, eu recomendo você a comprar, porque vale muitíssimo a pena. Fechando parênteses, foi o que eu fiz aqui para entender o que é essa palavra remissão, aféses, que é o ato, li lá na Bíblia Strong, de livrar uma pessoa da escravidão ou da prisão. É o ato de perdoar os pecados de alguém, de modo que esses pecados são apagados da memória daquele que foi ofendido. Eu não perdoo assim. Você me ofende, eu perdoo você, e perdoo mesmo, até digo que esqueço. Mas eu guardo, não para cobrar de você, mas para dizer, eu tenho que ser mais cuidadoso com essa pessoa, que quem trai uma vez, trai a segunda vez. Esse é o coração humano. Aféses não é assim. Quando Deus perdoa, Ele apaga do computador central do céu o registro do seu pecado. Se você tiver acesso a esse registro e procurar pelo seu nome, seus pecados, se eles foram perdoados, você vai abrir o seu computador central, seu computador, vai entrar na página do céu, vai estar vazia. É isso que é aféses, isso que é remissão dos pecados. Alguém aqui consegue perdoar assim? Talvez, alguns, sem dúvida.
Eu não consigo. Na cruz, Jesus apagou os nossos pecados. Não estão mais no coração de Deus. Não estão, podemos brincar assim, no computador central do céu. É isso que Jesus faz na cruz. Para que nós nos apropriemos desta verdade, depois de compreendido o significado da palavra remissão ou perdão, nós precisamos de uma convicção de que nós somos pecadores. Você vai dizer, claro, todos nós temos a convicção que somos pecadores. Não é verdade. Nós somos bonzinhos. Nós nos achamos legais. A gente só pisa quem pisa na gente. Mas no fundo, nós somos bonzinhos. Todos nós nos achamos bonzinhos. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza. E é duro admitir que nós não somos bonzinhos, que nós somos pecadores. Eu me correspondo eletronicamente com um pastor que eu não conheço pessoalmente, de Tapiraí, em São Paulo, chamado Adriano. E ele resolveu se candidatar a deputado. Tem 70 anos. Ele então escreveu, quando ele noticiou isso, algo que eu achei marcante. Ele escreveu o seguinte, da sua justificativa, no pedido de oração e de apoio. Se alguém está pensando em dizer que todo mundo que entra para a política se corrompe, por favor, não diga. Eu não corro esse risco. Porque já sou corrupto por natureza. Ele não está dizendo que gosta de ser corrupto. Ele está dizendo que ele é pecador. E que se o Espírito Santo não o proteger, ele vai se corromper, como todos os outros. Eu disse, Adriano, se eu morasse em São Paulo, eu votava em você. E vou orar por você, para que você, se for eleito, seja preservado do mal. Eu acho que isso aqui é essência. É uma convicção que tem que ser inabalada em nós. Eu já mencionei aqui uma vez, não é? Eu não estava presente, mas um pastor dirigiu-se aos seus colegas pastores, numa convenção de pastores, e causou um vendaval quando ele dirigiu-se a todos eles com as seguintes palavras: eu sou adúltero. A minha esposa que está ali sabe que eu sou adúltero. Você sabe que automaticamente, com quem foi, como é que foi, vão ter que excluir da nossa convenção, como é que vai ser, as providências vão tomadas, porque um adulto não pode estar aqui no meio da gente, nós não somos adultos, ele é nosso presidente. Ele completou, eu nunca adulterei, mas eu posso adulterar, essa é a minha natureza. Nós às vezes brincamos com o pecado. Achamos que o pecado não nos alcança, alcança os outros. O pecado jaz à porta. Bobeou, o bicho entra. Com todos nós. Essa convicção de que somos pecadores é essencial para nós. Não para aceitarmos a nossa natureza, mas para termos uma convicção também que é o Espírito Santo que nos ajuda a não efetivar essa natureza. A nossa natureza é como um leão esperando que entremos em seu território para nos atacar. Só não o faremos se o Espírito Santo nos capacitar, ele o faz, para que nós resistamos aos encantos do pecado e à inclinação de nossa natureza. É o Espírito Santo que nos mostra que estamos
estamos errados, nos incomoda, é o Espírito Santo que transforma o gosto de pecar pelo desgosto quando pecamos. Se nós temos prazer no pecado durante e depois de o cometer, é que não estamos permitindo que o Espírito Santo realize o seu ministério em nós. Devemos, portanto, meu irmão, minha irmã, nos lembrar sempre que nós somos a comunidade dos pecadores. Que nós somos a comunidade dos que precisam de perdão. Nós somos a comunidade dos que são perdoados por Deus. Nós somos a comunidade dos que perdoam. Devemos então nos relacionar com Deus como Ele é, santo. E nós como nós somos, pecadores. Devemos ter em mente que Deus não aprova um ser humano pecador, que a santidade de Deus não convive com o pecado, mas Deus quer conviver conosco, pecadores. Deus quer ter amizade conosco, pecadores. E a única chance de nós sermos felizes não é dar vazão aos nossos desejos, mas em sermos amigos de Deus. O pecado existe porque nós o cometemos. Ele cobra um preço. O preço do pecado é a morte. A menos que seja remido, isto é, perdoado, cancelado. E Deus providenciou o pagamento desta remissão por meio de Jesus. E esta remissão, esse perdão, possibilita a nossa amizade com Deus. Permite-nos entender que nós fomos aceitos por Deus. Quando então nós cremos, como os antigos cristãos e ao longo da história também os demais, na remissão dos pecados, nós estamos afirmando que cremos que fomos perdoados. A igreja, portanto, é a comunidade dos que experimentaram e continuam a experimentar o perdão dos seus pecados. Sem o perdão, não estaremos aqui. Mas afirmar isso também tem outra implicação. Que devemos nos relacionar uns com os outros, tendo em mira a amizade de Deus conosco, e atuando do mesmo modo com as pessoas com quem convivemos, perdoando os seus pecados que cometeram contra nós. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós fazemos parte, desde então, da família de Deus, que é formada por aqueles que foram perdoados pela iniciativa divina, que espera uma resposta. E a resposta é a confissão dos nossos pecados. Pecado, meu irmão, minha irmã, portanto, é uma coisa muito séria. E eu não disse nenhuma frase que você nunca ouviu na sua vida. À noite eu vou ler uma longa carta que eu recebi, em que a pessoa me faz uma série de perguntas sobre por que nós não conseguimos trilhar o caminho que Jesus nos propõe de santidade. Quais são as nossas dificuldades de aplicar isso na vida? Eu pretendo, se Deus quiser, no culto das 19h30, ajudar na resposta a esta pergunta. O pecado é uma coisa muito séria. É uma dívida que nós contraímos. Há muitos anos eu estive na Venezuela e estive num hotel
quando eu fui sair, pagar a minha conta, eles me entregaram um recibo, depois que eu fiz o pagamento, e carimbaram, me lembro até hoje, um carimbo deste tamanho, na nota fiscal, no recibo. Cancelado. Eu, no começo, não entendi qual era a lógica da coisa, depois entendi a lógica da coisa. A minha dívida foi cancelada, não tinha mais, não tinha pago. A nossa dívida também foi cancelada, só que eu não paguei. Quem pagou foi Jesus. Então, eu contraí uma dívida. Jesus pagou por mim. Eu, então, devo confessar que eu tinha aquela dívida e tomar posse do perdão. Essa é a história do cristianismo, é a história de nossa fé. Nós vamos tomar agora a ceia do Senhor. Quando Jesus ensinou a que nós a praticássemos, ele disse palavras que está na base de tudo aquilo que depois os apóstolos ensinaram. Diz Mateus, no capítulo 26, verso 26 e seguintes. Quando instituiu a sua ceia, Jesus tomou um pão, não nesse formato, o contexto era outro, um pão único, eram só 13 pessoas, depois 12, ele mais 11, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, vírgula, para a remissão de pecados. Ou seja, o sangue da aliança, o sangue de Jesus, é que faz esta obra de remir, de perdoar, de cancelar os nossos pecados. Se temos que ter no nosso coração uma convicção de que somos pecadores, devemos também ter a convicção de que, confessando os nossos pecados, nós somos definitivamente perdoados. Por isso que o Evangelho se chama Evangelho, boas novas. Seria apenas novas, se fosse salário do pecado é a morte. Mas é boas novas, porque acrescenta, mas o dom gratuito de Deus. Aí vem a história da redenção. Vamos participar então, assim, desta celebração. Quando participamos, não temos nossos pecados remidos. Isso aconteceu na cruz. Nós somos recordados daquilo que Jesus fez por nós.
Depois de termos feito a nossa reflexão, entregado ao Senhor, para que, então, purificasse as nossas vidas, os nossos corações dos nossos pecados, participemos, então, do pão, comendo-o. E assim também, com o vinho, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para também nos redimir dos nossos pecados, perdoar dos nossos pecados, façamo-lo também, mas antes, troquemos com o nosso irmão. Oremos antes de tomarmos. Pai, graças nós te damos pelo corpo e o sangue de Jesus na cruz do Calvário, seu Filho amado e querido, que lá foi colocado para que pudéssemos então termos a oportunidade de sermos chamados de teus filhos também, ó Pai. Graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor e pelo teu carinho. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos ser homens e mulheres mais corretos e fiéis à tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomemos. Quando nós cantamos este hino final, fala da história de Jesus. Eu quero convidar você a tomar uma decisão no seu coração, pode ser uma decisão íntima no seu coração, que você só diga a você mesmo, a Deus, que é a seguinte: Senhor, eu quero ser teu amigo, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo. Pode ser também que haja alguém aqui que, tendo compreendido o que é que Cristo fez na cruz, mas não recebeu esse benefício ainda porque não confessou o seu pecado e quer ser, então, parte da família de Deus, da comunidade dos perdoados. Quando nós cantamos, vamos cantar assentados como nos encontramos. Você pode ir ficando em pé, se quiser pode ficar aqui ao meu lado, e depois vamos orar por você, se essa é a decisão que você tomou nesta manhã. Oh,
a Deus pela vitória de Jesus na cruz. Vitória que se estendeu a nós, conquistada tão somente por Ele. Pai, te rogamos que nos ajudes a experimentar todo dia essa vitória nas nossas vidas, vitória sobre o pecado, remissão dos nossos pecados ainda hoje. Ó Deus, faz-nos que sejamos de fato a comunidade dos perdoados por Deus. Oramos assim, pedindo para cada um força e vigor, capacidade para permitir que o Espírito Santo nos livre a cada um de nós do poder do pecado. A nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Todos podem se sentar e à noite, se Deus quiser, às 5h30 ou às 7h30, nós nos veremos.